colocar em pé e abrir nossas Bíblias em 2 Timóteo. Pega lá para Tati. Não precisa hoje não, né, Tati? Segunda Timóteo 4, de 1 a 8. Palavra de Deus que diz: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como sentindo coceiras nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas. Suporta as aflições. Faze o trabalho de evangelista. Cumpre cabalmente o teu ministério. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação. O tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate. Completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Senhor, abençoa agora nossos corações, ó Deus. Senhor, que a tua palavra possa produzir em nós vida, sabedoria do alto, possa produzir direção clara, iluminação, Senhor, naquilo que tem a ver com os teus princípios e com a nossa comunhão contigo. Senhor, dá que possamos nos concentrar, leva cativo nossos pensamentos ao teu trono de graça. E nós já te agradecemos, ó Pai, pelos resultados da tua palavra em nossas vidas. Senhor, coloca teus anjos em volta desse local e protege-nos, Senhor, contra as ciladas e contra as setas inflamadas do maligno. Senhor, nós os repreendemos agora em nome de Jesus. E te agradecemos, ó Pai, por podermos estar aqui hoje, na tua casa, com liberdade, com a tua palavra, com saúde, é em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. É uma passagem que você vê Timóteo, no início do ministério dele, e Paulo, no final do ministério dele. Você vê que o conselho de Paulo, já tirando o uniforme de guerra, enquanto que Timóteo colocando, eu me lembro de minha avó, ela no final de cada ano chegava para mim, olha, já li 47 vezes a Bíblia agora, já li 48, isso era uma facada em mim, porque para eu ler a Bíblia eu demorava 3, 4 anos, e minha avó de quase 80 anos lendo uma vez por ano. Mas minha avó falava uma coisa para mim, ela falava: não se gabe quem se cinge como aquele que vitorioso se descinge. É um versículo do Velho Testamento, que em outras palavras é o seguinte: para de contar vantagem você que está começando. Quando você terminar a coisa, aí conta a vantagem. Eu me lembro na faculdade de medicina, eu estava no 3º ano de teologia, resolvi fazer medicina. Aí passei no vestibular, fui lá, comprei aquela parafernália toda branca, sapatinho branco, mocassim, não sei o que lá. E aí a gente, na aula de anatomia, já com bisturi, pinça hemostática, aquele troço todo bonitinho, aparece um dos alunos. A gente ia de branco, eu ia de jaleco branco. Mas ele veio com máscara e lavou as mãos e vem assim. Foi uma coisa tão gozada porque a peça já estava morta.
e estava no formol há 10 anos, não tinha problema de você se contaminar, muito menos de você contaminar a peça. Mas ele agiu como um cirurgião que só faltava ele levar o braço para o lado para os outros alunos serem instrumentistas, ou instrumentadores, não sei como fala o nome. Mas é muito gozado, porque ele tinha nele, naquele uniforme, ele achava que ele já era um médico. E a Bíblia diz, para você não se gabar, você que está começando, como aquele que já está, como Paulo, falando, olha, completei a carreira, eu combati o bom combate, guardei a fé. Paulo poderia falar, né? Não Timóteo. E aí a gente vê essa vida nos conselhos de Paulo, as coisas que ele fala. Ele fala para você insistir, que vai ter hora que é oportuno, tem hora que você é importuno, tem hora que as pessoas não querem te ouvir, para você, nas aflições, você passar por elas, enfim. A vida cristã não é uma coisa fácil. A vida cristã é difícil. Hoje eu vou falar sobre as muralhas. Porque quando a gente chega em Jericó, qual era o objetivo do povo de Israel? Fazer o que com as muralhas? Mas quando chega em Jerusalém com Neemias, qual era o objetivo? Afinal de contas, Deus quer que a gente destrua as muralhas ou construa as muralhas? Sabe que tem as duas? Deus tem criado muralhas. Essas muralhas são para nos proteger. Mas sabe que o diabo também tem feito muralhas? E elas são para nos destruir? Nós vamos hoje falar sobre as funções dos crentes na igreja. As funções de Deus, do Espírito, dos anjos. E nesse contexto, o que eu gostaria que você saísse daqui hoje é sabendo que, primeiro, você tem responsabilidades. Tem. Segundo, a coisa não é fácil. Terceiro, a coisa nem sempre acontece do jeito que você quer. Ou do jeito que você acha que tinha que acontecer. Isso não é com você, crente normal, comum como eu. Isso é com Jesus. Isso são com apóstolos, com profetas. Muitas vezes não saiu do jeitinho que eles queriam. Mas você tem que superar. Você tem que entender que a luta continua. E é uma espada de um lado, é uma colher de pedreiro no outro, não saiu como você quer, vamos reconstruir as muralhas. E se lá na frente tem uma outra muralha, e essa não é de Deus, senta o pé nela. E é assim que é a nossa vida cristã. É uma vida de tribulação, é uma vida de angústia, é uma vida de carregar cruz. O grande ponto é, Jesus nunca falou que a nossa vida seria um mar de rosas. Mas ele prometeu que estaria com a gente. Na hora que você sentar o pé no muro, ele está junto. Pode ter certeza que o chute dele é maior. Na hora que você construir, pode ter certeza que ele bota no prumo. Ele está sempre ali. O ponto de Jesus conosco, nessas tribulações todas, é que ele nos dá uma condição de passar por elas em vitória. Mesmo que não aconteça como a gente quis. Lá no final, quando tudo terminar, quando a gente entender as coisas, nós vamos ver que somos o que a Bíblia diz que somos. Nós somos mais do que vencedores. Cristo é vencedor, ele é vitorioso, mesmo não sendo do jeito que a gente queria, mesmo não dando certo como planejamos, nós somos vitoriosos. Então vamos lá. Quais são as muralhas que Deus levantou para nós? A Bíblia nos fala de algumas delas. Lembra que como Deus levantou muralhas para nos proteger, também o diabo levanta muralhas para nos atrapalhar. A primeira muralha que a gente vê que Deus levantou é citada no tabernáculo. Toda branca. Esta muralha é para proteger. Deus mandou levantar. Essa muralha mostra a santidade de Deus. Essa muralha mostra que existe uma separação entre mundo e reino. Essa cortina ficava em pilastras cuja base eram de bronze. Esse bronze mostra o juízo. Em toda essa cortina, a gente tem a mensagem de Jesus Cristo.
sobre quem veio o juízo. Deus fez uma separação entre o mundo e a igreja. Por mais que você queira viver nos dois, não dá certo. Essa muralha é proteção. Essa foi Deus que levantou. Tem uma outra muralha também que Deus levantou. Essa não se vê. E é citada lá em Salmos que Deus coloca ao nosso redor uma muralha. De quem? De anjos. Esta é uma segunda muralha que Deus levantou. São anjos que Deus coloca ao nosso redor. E só a eternidade vai mostrar quantas vezes os anjos que te protegem te salvaram, conservaram sua vida, evitaram desastres, evitaram ataques. Mais ainda explícito são as ações dos anjos em campos missionários, a ponto de pessoas convertidas depois darem um testemunho dizendo: mas nós não atacamos nem atiramos porque vimos que tinha do seu lado aqueles homens armados. Só a eternidade vai mostrar quantas vezes Deus nos protegeu. Um dos alunos do seminário no Rio de Janeiro, naquele trem lotado, ele para numa estação, é mais ou menos que nem São Paulo. Então, na hora que abre a porta, se você está perto da porta, é bom você descer, porque o povo vai sair. Ele desceu, no que colocou o pé na estação, alguém chegou, deu um abraço nele: fulano de tal, como é que você está? E sua mulher? Ele falou, aí deu o nome da mulher, deu o nome das crianças, você não... E começou a conversar com ele: não, você vai tomar um café aqui comigo? Não, o trem vai fechar, não, você vai tomar um café comigo. Ele, tá bom. Aí foi ali, começaram a tomar um café e conversar. Aí há aquele barulho enorme, o trem estava indo numa linha e outro vinha em alta velocidade. Ele estava num dos primeiros vagões. Aí quando aquele trem bate lá no Rio de Janeiro, ele corre para ver, aí vai falar com o rapaz. Que rapaz? Não tinha mais ninguém lá. Então nós não sabemos quantas vezes Deus, como no Velho e Novo Testamento, colocou essa muralha ao nosso redor. Deus tem colocado muralhas. Ele colocou as muralhas do tabernáculo. Ele coloca em volta de nós os seus anjos. Deus também faz da igreja, em João capítulo 10, diz que a igreja é um redil. Quando Jesus fala que ele é um bom pastor, ele fala: eu sou a porta. Quem entrar por mim vai achar pastagem. Quem entrar por mim será salvo. E ele coloca como se fosse um redil de ovelhas, em que existe um muro, e esse muro é a nossa proteção, é a igreja. Não fique fora da igreja. A igreja é onde você tem essa cerquinha. Você pode sair da igreja, você pode lá fora achar pastagem, mas não saia da igreja no sentido de deixar a igreja, porque esta é uma outra muralha de proteção que Deus nos dá. E a última muralha de proteção, ela é tão pessoal que ela até toma a forma do seu corpo. Está em Efésios. É uma muralha chamada de armadura de Deus, em que ele diz que você deve lutar contra principados e potestades. Mas para que você lute, você precisa de uma muralha pessoal. E essa muralha é a armadura de Deus. E ali ele fala da fé, ele fala da salvação, ele fala da palavra, ele fala de uma série de instrumentos ou de equipamentos que nos cercam e nos colocam com capacete. Quando você vê um soldado na guerra, você vê que ele coloca aquele colete à prova de bala, e a Bíblia diz que o diabo nos ataca com dardos inflamados. E eu queria te dizer uma coisa boa: existe uma muralha grudadinha em você, que é a palavra de Deus, que é a presença do Espírito Santo, que é a salvação, que é a pessoa de Jesus Cristo, e muitos desses dardos nunca atingem você, porque a armadura te separa. Deus fez muralhas para que fôssemos protegidos. Mas o diabo também. Quer ver algumas delas? Primeira,
são as fortalezas espirituais, os fortes espirituais, como Jericó era. E que para você derrubar uma fortaleza dessa, você precisa ter uma liderança que ouve a voz de Deus, um povo que saiba marchar, um povo que entenda sobre uma guerra espiritual e não questione, mesmo se a guerra é uma coisa maluca, como dê 7 voltas em volta de Jericó. Mais ainda, um povo que não fofoca, porque durante as 7 voltas Deus deu uma ordem, o quê? E depois de 7 voltas, um povo que louva, um povo que levanta a voz para Deus, um povo que crê. Assim você destrói as muralhas que o diabo constrói. O diabo tem construído muralhas em volta da internet, em volta do sexo, em volta das drogas, em volta da destruição da família. Tem confundido coisas boas com coisas ruins. Eu falei hoje de manhã na escola dominical, eu recebo muita coisa de muita gente, né? E as pessoas passam alguns e-mails e alguns têm filminhos, né? Essa semana eu recebi 2 muito bonitinhos, mas os 2 cheios de nova era. E vem de quem? Vem de crente. Então o diabo tem essas fortalezas da nova era, de coisas que parecem que são interessantes, mas na verdade elas exaltam o homem e diminuem Deus, quando João Batista falou o contrário, que convém que eu diminua e que ele cresça em mim. Então a primeira muralha que o diabo coloca para nos atrapalhar são essas muralhas das fortalezas espirituais. Muralhas essas que nós podemos destruir com oração, com visão, com guerra, com trabalho. A gente pode quebrar grandes fortalezas. Algumas foram quebradas pela igreja. O comunismo foi uma. Que a igreja sofredora nos países comunistas e a igreja nos países em liberdade oraram durante décadas. E foi quebrado aquele muro de Berlim e o comunismo se desfez a coisa de 10 a 15 anos atrás. E você pensa que o diabo está dormindo? Ele está refazendo de novo. E abre o olho, porque tem todo um visual de terceira guerra mundial acontecendo. Abre o olho, abre o olho. A América Latina indo para o lado do socialismo, os árabes e o Irã se unindo, Israel em guerra, Estados Unidos em guerra, Coreia do Norte, Rússia e China. Cuidado que nós estamos num preâmbulo de uma terceira guerra mundial. Presta atenção no tempo que você está vivendo. Jesus falou, você consegue entender os sinais do céu, dizendo vai chover, não vai chover, vai fazer sol, não vai fazer calor, e não consegue entender os sinais dos tempos? Está acontecendo um monte de coisa que a gente ouviu a Bíblia falar. Então fica sóbrio. Foi uma das coisas que Paulo falou para Timóteo. Vive de maneira sóbria. Ok? Qual é a primeira muralha? Os fortes espirituais. Segunda muralha. Quem acompanhou Jesus enfrentava essa muralha todos os dias. Que muralha é essa? Jesus ia andando. As pessoas queriam se achegar a Jesus, mas entre elas e Jesus tinha o quê? Uma multidão. Uma muralha de gente. Esse foi o problema daquela mulher que tinha uma hemorragia. Esse foi o problema de Zaqueu. Esse foi o problema do cego que teve que começar a se esguelar lá para falar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Porque existe uma muralha de homens entre você e Deus. E esses homens trazem a moda. Esses homens trazem para os jovens o peer pressure. Trazem coisas que entre eu e Deus eu vou ter que vencer essa multidão. E essa multidão é muito poderosa. Pessoas que deixam Deus por causa dessa multidão. Elas se impressionam com o que vão falar, com o que vão pensar, o que está na moda, o que não está na moda, o que é cool e o que não é.
E essa multidão é satânica. Todas as vezes que a gente, para chegar em Deus, tem que parar e pensar, mas o que esse grupo vai falar? O que aquela família vai pensar? O que meus amigos, meus isso, meus aquilo? Essa multidão é uma muralha que o diabo tem colocado para atrapalhar a nossa comunhão direta com Deus. Em Hebreus diz que nós temos a intrepidez, nós temos a ousadia de entrar no Santo dos Santos direto. Nós não precisamos de multidões para nos levarem. Nós não precisamos fazer parte de clubes, de grupos, disso e daquilo, ter esse ou aquele nome. Para chegarmos a Deus, a gente pode ir direto para Ele. Não deixa a multidão te atrapalhar, não. Não deixa os homens te atrapalharem, não. Se você está determinado ou determinada a estar com o Senhor, levanta a sua cabeça e vai em frente e não queira saber o que vão pensar ou o que não vão pensar. Estava ali agora conversando com Wilson, lá fora, a respeito de uma decisão que a gente tem que tomar a respeito a uma pessoa. Aí ele falou, mas o que vão pensar? Eu estou pouco ligando o que vão pensar. Porque eu não me importo o que vão pensar, porque sempre tem essa multidão pensando. Se eu vou agir baseado no que vão pensar, eu não tenho então equidade para agir como Deus quer. Deixe de pensar como vão pensar e haja segundo princípios bíblicos. Haja com amor, haja com retidão, seja justo, mas seja firme. Porque uma multidão vai estar sempre tentando te atrapalhar a fazer ou a chegar a Deus. Essa é a segunda muralha. Terceira muralha, essa é muito pessoal nossa, chama as circunstâncias. Mas ela é uma muralha. Porque se a coisa não funciona como a gente quer, para a gente isso é um atrapalho. E Paulo diz, inspirado pelo Espírito, não atentando nós nas coisas que se veem. Porque essas coisas que você vê são passageiras, são terrenas. Mas atentando nas coisas que não se veem, porque essas são eternas. Se Deus te deu promessas, se Deus te deu ordens, se Deus te deu direção, pouco importa o que você está vendo. Ou nós cremos e temos fé, ou nós não cremos e não temos fé. Ou Deus existe de fato, e se existe o que Ele fala, Ele não é homem para mentir, vai acontecer, independente do que eu estou vendo. Então uma outra grande muralha é a muralha da circunstância. Então você é meio fanático. Então você é meio... Será que somos? Quantos aqui já agiram independente do que estavam vendo e Deus honrou? Uma vez estava no campo missionário, Dona Eusébia. Igreja Batista tentou, bateram neles. Aí eles abandonaram a cidade. A Assembleia de Deus foi lá, tacaram pedra na Kombi. E largaram. E eu não culpo nenhum dos dois. Né? Eles não tinham uma equipe de gente especializada para isso. Eles tinham uma equipe de evangelismo. Vai na cidade, leva pedrada, deixa a coisa para lá. É resultado. Nós chegamos lá, visitamos a Batista, visitamos a Assembleia de Deus, pedimos a cooperação deles, estratégias, pessoas, Eles deram tudo de mão beijada para a gente. Chegamos na cidade. Chegamos na cidade de madrugada. Com 3 carros, 32 pessoas, 2 casas alugadas. De manhã cedo já estava uma igreja lá, porque a gente fez um culto dentro da casa. A cidade não tinha uma igreja evangélica, não tinha um crente, há mais de 80 anos. A igreja católica no meio enorme. Aí circulou, chegaram os crentes aí. O que vão fazer? Não pode fazer nada. Não chegaram 2, nem 3, chegaram 30 e tantos. Já fomos lá, já abrimos conta no banco. Então o banco já começou a gostar da gente. Fizemos a compra no armazém, o pessoal já começou a gostar da gente. E de noite fizemos o primeiro culto. Botamos um instrumental todo na frente do banco, ele tinha umas escadas assim largas, né? E era na frente da praça. E puxamos lá da nossa casa, que ficava uns 50 metros, a luz. Né? E deixamos uns 2, 3, falando, vocês vão ficar andando perto desse fio.
Não deixa ninguém tirar o fio. Daí um pouco, dá um grito lá. O cara foi cortar o fio com a tesoura. Mas vamos lá. No meio da coisa, começa a chover. Aí você já viu o zum do pessoal rir, né? Já viu aquele pessoal do interior? Ih, vai molhar o instrumental todinho. Aí dá aquela chuvinha. Eu me lembro que eu peguei o microfone e eu falei, gente, não se preocupe com essa chuva. Porque não está chovendo. Não, como é que não está chovendo? Estava chovendo. Aí o povo riu. Falei, presta atenção. O que está caindo aqui é a chuva que já tinha chovido. Porque a partir de agora não está chovendo mais, só aguarda um pouquinho. Rapaz, eu botei Deus na sinuca. Porque ou Deus parava essa chuva ou a gente arrumava as coisas e ia embora. Não bateu 7 minutos. Diminuiu, parou. O que aconteceu? Nós não prestamos atenção na circunstância. Deus estava em xeque-mate. O povo estava vendo o especial para o milagre de Deus. E está ali. Elias orou, parou a chuva. Jesus orou, parou o temporal. Será que Deus mudou? Ou é quem ora, ou é a vontade de Deus na coisa? É a vontade de Deus. Então, muitas vezes você vai ver que a circunstância não é favorável. E quando Deus criou o mundo era favorável? Ele esperou ter um entardecer para criar a luz? Ou ele criou a luz quando tinha treva? Quando Deus age, ele não quer saber se o vento está para cá ou está para lá. Quando ele age, ele age. Então, se Deus falou com você, e se as circunstâncias são problema, ou são muralha, ou são contrário, problema da circunstância. Fala para a circunstância, olha, me desculpe minha filha, mas o Senhor falou, eu creio, vai acontecer. É só uma questão de tempo. Ah, já parou. Agora, quando que eu vou ver? Isso pode ser daqui um mês, pode ser daqui um ano, não importa. Mas o Senhor da vitória, essa é uma muralha que o diabo coloca. Circunstância, para minar a nossa fé. Ah, olha, sente. Ouve, nada disso importa. Quando Deus fala, você crê, Deus honra você. Essa é uma muralha que tem que ser destruída. Então vamos lá. As muralhas das fortalezas, os homens, a multidão, as circunstâncias que a gente não deve atentar, cada vez fica mais pessoal. Tem uma muralha fininha, pequenininha. É uma tremenda de uma muralha. Ela é igual uma escama de peixe. Sabe onde essa muralha gruda? Chama cegueira espiritual. São escamas espirituais. É uma muralha pequenininha, mas ela te cega espiritualmente. E Coríntios diz que o diabo cegou o entendimento das pessoas para que não se lhe resplandeça a luz, a glória, a libertação, a salvação, o reino. As pessoas estão ali, mas estão cegas espirituais. Você que não tem a escama, vê Deus fazendo, ouve a voz de Deus, sente a presença de Deus, enxerga a direção, sente o aroma de Cristo, e o indivíduo com duas muralhazinhas aqui, não estou vendo nada. Não sinto nada, não vejo nada. Muralha da incredulidade, tão forte que Jesus em Cafarnaum não fez milagres, não porque ele perdeu o poder, mas porque o povo era incrédulo. E essa muralha Deus não tira. Essas escamas têm que cair quando a pessoa consente em o Espírito Santo convencendo do pecado, da justiça e do juízo, ela consente em crer. Então, olha, assim como em Paulo aquelas escamas caem, o diabo perde a cegueira que ele te deu e você volta a ver. E a última muralha, né? Muito falada no Velho e Novo Testamento. Já não é mais a parte do corpo, mas diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Seus ouvidos não estão surdos para que não possa ouvir. Mas aí vem a muralha agora. Mas os nossos pecados. Não é mais uma coisa física. Já é algo agora interno, dentro da gente, uma muralha que a gente coloca entre nós e Deus. A muralha do pecado.
Essas muralhas todas devem cair. A muralha de fortalezas espirituais, a muralha dessa multidão que quer fazer a nossa cabeça, essa muralha das circunstâncias, as escamas da incredulidade e os pecados que cometemos que nos afastam de Deus. Essas são as muralhas que têm que cair. E isso aí acontecendo, a gente está pronto para agir no reino de Deus. E o que importa aqui é saber que todos nós temos uma função. Mas antes de você conseguir agir, em primeiro lugar, você tem que se proteger, porque isso é uma guerra. Usa as muralhas de Deus. A igreja, a armadura, os anjos. Destrói aquelas que atrapalham. A incredulidade, o pecado, enfim, essas que nós falamos. E estando completamente livre. Afinal de contas, uma muralha serve para você... Para que serve a muralha? Duas coisas. Ou para alguém não entrar, ou para quem está do lado de dentro ser protegido. É isso aí que isso serve na nossa vida. Na hora que você estiver no local certo, dentro da igreja, armado, sem escamas, vivendo uma vida em santidade, pode ter certeza, você está pronto para a batalha. E muitas vezes você confunde funções. Muitas vezes nós confundimos por não entendermos que Deus determinou certas funções que não são nossas. Às vezes, porque você quer ou deseja uma coisa, você pensa que seu irmão tem que ser como Deus. Tem certas coisas que só Deus vai fazer. Então existem funções. Uma vez que você venceu essas muralhas, só para você entender das funções, vamos entender aqui. Deus, qual é a função de Deus? A função de Deus é dar salvação. Não fica bravo com o seu irmão, nem com o seu pastor, porque ele não salvou ninguém nesse mês. O teu pastor não salva ninguém. Quem dá salvação é quem? Deus. Deus dá salvação. O que mais que ele faz? Ele perdoa pecados. A função de Deus é perdoar pecados. A função dele é dar vida. A função dele é ordenar a morte. Quando Deus tira a misericórdia, a pessoa morre. Ninguém morre se Deus não permite. No Velho Testamento isso podia acontecer, não agora. Jesus falou, eu tenho a chave da morte. Ninguém morre. Esses 49 que morreram nesse desastre de avião, é triste. Mas Deus permitiu. Deus é quem dá a graça. Deus é quem dá a misericórdia. Essas coisas vêm de Deus. E Jesus, o que ele faz? Principal função de Jesus hoje, ele tem duas funções muito interessantes no céu. Hã? Alguém falou, e fala alto. Interceder. Jesus é um grande intercessor. Ele intercede por nós de um lado, e de outro lado ele prepara lugares. Eu acho o seguinte, olha, ele que preparou o universo. E a Bíblia diz que foi em 7 dias dele. Já tem 2000 anos que ele está preparando um lugar. Ou esse lugar é muito longe, ou é muito grande, ou é muito bom. Eu acho que ele está fazendo um tremendo local para a gente. Ele falou, eu vou preparar lugar para vocês. E quando eu terminar de preparar o lugar, ele volta. Olha, Jesus faz isso. O Espírito Santo faz o quê? Olha lá. Ele convence. É o Espírito Santo que convence. Eu não consigo te convencer, mas o Espírito Santo pode. Ele te convence, ele faz o que mais? Quando você está triste, ele te consola. Ele te dá poder espiritual. Poder espiritual não vem da tua igreja. Poder espiritual não vem de eu falar alto aqui. Olha, eu posso fazer um sermão inteiro aqui. Você nunca vai fazer um sermão tão pentecostal se eu quiser fazer. Mas o ponto é o seguinte, é que eu não creio que eu precise mexer na sua área emocional para que você sinta o poder de Deus. Porque você pode até sentir um poder, mas de repente é o meu poder que você está sentindo. Então eu prefiro que você pense, se ligue com o Espírito. E se você recebeu o poder, é o poder dele. Então o poder vem do Espírito Santo. O que mais?
Ele sela, Ele te protege, Ele protege a tua salvação, Ele te inspira quando você precisa. A igreja também tem suas áreas. A igreja, ela provê local para uma vida corporativa. Você pode fazer qualquer tipo de coisa sozinho, mas você não pode ser a noiva do Senhor sozinho. Não pode. Você pode ser filho, pode ser irmão de Jesus, pode ser uma boa filha. Agora, noiva do Senhor, só aqui. Só tem um jeito de ser noiva. Quer ver agora? E Jesus vem para buscar os seus filhos. Ou vem para buscar sua noiva? Então presta atenção. Crente, cometa, fora do sistema, você está enganado. É no sistema. Aqui é a noiva. Só aqui que a gente consegue, porque aqui nós somos diferentes, pensamos diferente. Aqui nós agimos de uma maneira diferente um dos outros, e é nessa diversidade que existe a noiva. E olha, a noiva para o Senhor é santa, imaculada e pura. E eu, como filho, eu peco. Se eu falar que eu não tenho pecado, eu estou mentindo. Olha que milagre. Enquanto eu sou filho ou filha, eu sou um pecador e tenho que ficar mantendo esse relacionamento com Deus de perdoa meus pecados. E os meus pecados vão para a cruz. Mas quando eu estou como noiva, a noiva é pronta. A noiva é pura e imaculada, composta de filhos e filhas que não são puros e imaculados. Não cabe a mim entender como eu boto essas duas coisas juntas. Porque se tudo fosse objeto de razão, não tinha lugar para fé. Eu tenho que crer o que a Bíblia diz. Se a Bíblia em Efésios diz que a noiva está santa, pura e imaculada, lavada pela palavra, tendo apresentado a si mesma, santa, pura e imaculada, eu tenho que crer nisso. Do outro lado, eu tenho que crer que os filhos e filhas, eles pecam e têm que pedir perdão. Então, eu tenho que participar dessas duas coisas. Do meu relacionamento como filho e filha, pode ser sozinho, lá em casa, pode ser no meu quarto fechado, orar ao meu Deus, mas do meu relacionamento como noiva, em que ele não olha para mim aqui agora, mas ele olha para a igreja, lavados pelo sangue do Cordeiro em toda a terra, de todas as raças, e isso para ele é uma noiva, e eu faço parte dessa noiva, santa, pura e imaculada. Isso é igreja, essa é a função da igreja, é fazer você ter essa colocação ou esse relacionamento corporativo. Com a igreja também é a única que consegue lutar contra o mundo. E as portas do inferno não prevalecerão contra os filhos, contra as filhas ou contra a igreja. A igreja, ela tem o poder do Senhor Jesus para lutar contra o mundo. É a organização feita por Ele. Embora em muitas células, e muitas denominações, e muitas igrejas locais, embora ela foi formada e criada pelo Senhor com o objetivo de ganhar a luta até se o inferno se colocar contra ela. Isso é a igreja. Para que serve o pastor? Duas coisas. Fala alto, vamos lá. Direcionar é a primeira palavra. O pastor serve... Você leu esse negócio aqui? Deixa eu contar aqui. 1, 2, 3. Te dei só um, né? Meninos, tem que ir para o seminário logo, que você está pregando o mesmo sermão. O pastor serve para direcionar e proteger o rebanho dos lobos e falsas doutrinas. Essa é a principal função do pastor. Todo o resto que ele faz é perfumaria, porque o que importa no final é o seguinte: se ele te deu a boa direção, é para cá que a gente vai, e se ele reconheceu lobos, fala, vocês ficam lá de fora, esse rebanho está protegido. É para isso que serve um pastor. Todo o resto é perfumaria. Todo o resto é dividido entre o corpo. Visitar, pode ser o pastor, mas também pode ser o presbítero, pode ser o diácono, pode ser a sociedade de senhoras, pode ser as crianças. Evangelizar pode ser todo mundo. Pastor serve para apontar a direção e proteger o rebanho. Fala, sai fora, que aquilo lá é lobo. Isso serve pastor. E os anjos?
Está vendo quanto cada um tem uma funçãozinha? E os anjos servem para quê? Nos proteger dos demônios, nos proteger das coisas que Deus não permite que aconteçam. Não deixar que tentações acima das nossas forças nos atinjam. O que mais? Trazer mensagens. Interessante isso. Porque às vezes nós ouvimos uma voz, e essa voz pode não ser do Espírito Santo, pode ser de um anjo. Porque a Bíblia nos mostra de mensageiros, e a palavra ângelos quer dizer mensageiro. E eles vêm, muitas vezes eles dão mensagem, mas a gente está com o ouvido cheio de coisa demais para ouvir. Mas muitas vezes algumas vozes que ouvimos são vozes de anjos. Para isso servem os anjos. Para que servem os pais? Educar, dar direção, alimentar e proteger os filhos. E os pais têm que entender que os filhos não são deles. Os filhos são herança do Senhor, são do Senhor. Eu agradeço a Deus por essa penca que Deus me deu. E esse grupo todo eu tentei alimentar bem, né? Às vezes até demais, né? Tentei direcionar, tentei proteger, tentei educar, do jeito que a palavra diz. Você como pai, como mãe, faça isso. Mas os pais só servem para isso. Os pais não podem dar salvação para os filhos, não podem resolver em lugar dos filhos. Os pais servem para direcionar. E lá na eternidade, quando então, né, Israel olhar para Tieme e Abigail e falar, lá você tinha a função de ser meu pai, né? Aqui a gente não tem mais esse relacionamento. Aqui nós somos irmãos, aqui nós somos a noiva. Vai ser interessante eu ver meus filhos sem esse relacionamento mais de pai. Isso é só uma coisa passageira. Uma bênção que Deus nos deu aqui. Tanto bênção de ser filho, como de ser pai. Eu agradeço muito minha mãe ter me levado para a igreja, desde pequeno. Outros que não tiveram os pais que os educaram, são o contrário. São os filhos agora que levam os pais para o Senhor. Então esse relacionamento de pai serve para isso. E por final, para terminar, a última pessoa é você. Qual é a sua função? Já viu a função do Pai, do Filho, do Espírito Santo, dos anjos, do pastor, da igreja? É a sua função. E você? O que você precisa fazer? Vai lá, fala. Creio e obedecer. Vamos lá, eu coloquei buscar o seu dom e a sua função no reino e se relacionar bem com todos os de cima. Que é mais ou menos isso que você falou. Eu tenho que buscar a minha função. Ou seja, eu tenho que crer que eu tenho uma parte nisso, que eu sou parte ativa, e me relacionar bem em relação a isso, que seria obediência. E obediência a todas essas outras funções de cima. Obediência aos pais, à igreja, ao pastor, ao Senhor, a Deus, ao Senhor. Enfim, em acontecendo isso, eu estou pronto, então, para a minha batalha. Você tem feito isso? Gasta um minutinho. Cada qual em seu lugar. Se você faz isso, fala comigo. Eu vou derrubar as fortalezas. Eu vou vencer as multidões. Eu vou atentar para aquilo que é de Deus e é eterno. Eu vou retirar as escamas. E eu vou me purificar dos pecados. Essa é a sua função. É você que tem que fazer isso. Eu só consigo chegar até um ponto. Seus pais só até um ponto. Deus só consegue chegar até um ponto. Porque Ele não vai invadir a sua responsabilidade. E a sua responsabilidade é destruir as fortalezas que o diabo construiu na sua vida. Eu tenho fortalezas que o diabo construiu na minha vida e eu tenho que lutar contra elas. E eu luto todas as vezes que eu posso, ou que eu quero, ou que eu decido, eu consigo lutar e eu consigo vencer. Não existe fortaleza maior do que o poder de Deus junto com você. É que nem aqueles dois que numa briga falam, sou eu e ele contra o resto. Porque se Jesus estiver do teu lado, e for você e Jesus, pode vir o inferno inteiro. Mas você tem que falar, sou eu e ele.
Porque se você ficar dividida, você não consegue. Então, a sua função é destruir as fortalezas, vencer as multidões, atentar para o que é eterno, retirar as escamas e purificar dos seus pecados. Essa é a nossa responsabilidade espiritual. Amém? Você quer fazer isso? Você não vai responder para mim. Abaixa a sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, nós sabemos, ó Deus, que a nossa vida, ela é cercada de lutas, mas mais são as vitórias do que as lutas. Senhor, dá-nos discernimento, coragem, desprende, Senhor, o nosso ser interior para desfazer essas coisas que o diabo tem criado em volta, em nós, na família, na igreja. E dá, Senhor, que possamos ser soldados, sem peso, nos desvencilhando de todo o peso que atrapalha a nossa corrida. Senhor, soldados com alvos que não dão murros no ar, ó Deus, sem saber para onde dirigirem a sua força, mas com alvos teus, com alvos do Senhor, olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Senhor, dá que o teu povo, esse grupo pequeno, possa ser um grupo que diz a Ti que o Senhor pode contar com esses soldados aqui. Senhor, leva a nossa igreja em paz nessa nova fase, nessa mudança. Abençoa esta casa, abençoa, Senhor, a Igreja Batista aqui em Allen, o seu pastor e todos aqueles que têm feito a Tua vontade, buscado a Tua vontade aqui. Senhor, nós Te pedimos pela igreja que estamos indo, que o Senhor possa nos colocar ali como bênção. E, Senhor, que essa semana que vem agora seja uma semana abençoada, da saúde, proteção ao Teu povo, prosperidade. Livra-nos do mal. E agora que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor, Salvador e Mestre, e a comunhão, a consolação, a direção e o poder do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, aqui e em toda a terra, desde agora e para todo sempre. Amém.